Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e audiência. Obrigada a vocês que têm nos mandado mensagens dos mais diferentes lugares do Brasil, acompanhando o nosso programa, não apenas pelos canais de TV, mas também pela rádio, né? Aí pela Rádio Boas Novas, que embora fique em Cabo Frio, ela acompanha você no seu celular, nos melhores aplicativos de rádio. Uma delícia receber as mensagens de vocês. Hoje a gente vai falar sobre um tema muitíssimo importante, que até eu particularmente achava que ele já estivesse um pouco mais sob domínio, né, da medicina, mas parece que não. Porque dados da Organização Mundial de Saúde indicam que o tabaco ainda é a segunda maior causa de morte em todo o mundo. O tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas a cada ano. Mais de 7 milhões dessas mortes são resultado do uso direto do tabaco e cerca de 1.200.000 dessas mortes são pelo fumo indireto, né? Pessoas que não fumam, mas são atingidas pela fumaça do cigarro ou das questões do tabaco mesmo, né? O Dia Mundial Sem Tabaco, que é lembrado no mês de maio, é uma data super relevante exatamente porque ela busca chamar atenção para doenças relacionadas ao hábito de fumar e que afetam estruturas da boca, da garganta e do nariz. Muitas dessas doenças elas poderiam ser identificadas com rapidez e tratadas com maior efetividade se o paciente estiver consciente de ter atenção aos sintomas e, sobretudo, consciente quanto à necessidade de investigar suas causas. Ou seja, se cuidar, tem solução e a gente evita muitas mortes. Para falar sobre esse tema, queridos, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje o Dr. Rui Imamura. Ele é otorrinolaringologista, é médico do Voice Center, centro especializado em laringe e voz do Hospital Paulista, e é também ex-presidente da Academia Brasileira de Laringologia e Voz. Dr. Rui, muitíssimo obrigada pelo seu tempo e pela sua presença conosco. Eu que agradeço, Celeste, é um prazer e para a gente é uma grande oportunidade de poder disseminar um pouquinho desse conhecimento que é tão importante para a nossa população. Verdade, um número de mortes assim muito relevante ainda, não é, doutor? Estava vendo que aqui no Brasil a gente tem, são 200.000 mortes por ano, tipo assim, 23 mortes por hora. É um número que a gente pode chamar de alarmante, não é verdade? Sem dúvida nenhuma, principalmente se a gente pensar que são mortes que poderiam ser totalmente evitadas, né? Pelo simples fato de cessar um vício, né, que é nocivo não só ao fumante, mas para todas as pessoas que estão ao redor, né? Na verdade, quem fuma não traz um malefício só para si, ele acaba levando esse malefício até para os parentes, amigos que não fumam, mas que eventualmente estão compartilhando daquela fumaça tóxica do tabagista, né? Verdade, verdade. Quais são os danos que o tabagismo provoca, doutor? Quais são esses danos, né, que muitas vezes e tantas vezes até levam à morte? Então, eu posso falar das doenças que o tabagismo causa dentro da minha área de atuação. Eu vou me restringir, Perfeito. então, às doenças otorrinolaringológicas. Com certeza, o tabagismo causa muitas mortes relacionadas a problemas pulmonares, a problemas cardiovasculares, né? Mas, por exemplo, o câncer de laringe, né, tem como principal causa o tabagismo. Até hoje, no Brasil, estima-se que cerca de 7.500 pessoas morrem por ano por causa do câncer de laringe, né? E essa doença, a grande maioria dos casos, é causada pelo tabagismo. Acredita que se não fosse o tabagismo, cerca de 90% dos casos deixariam de existir. Então, deixaria de ser uma doença relevante, uma doença importante. Como que o tabagismo afeta, né, vamos dizer, as vias respiratórias, né, que é a área de nossa atuação? O tabagismo, o cigarro, na verdade, junto com a nicotina, ele acaba constituindo da fumaça que é exalada pelo tabagista ou que então é inalada por ele, muitas substâncias que são conhecidamente cancerígenas, né? São diversas substâncias, eu não vou me ater a detalhes de enumerá-las, né? Mas é conhecido que na fumaça do cigarro a gente tem diversas substâncias nocivas à saúde.
E a exposição das mucosas respiratórias, desde o nariz, garganta, laringe, cordas vocais, traqueia, até os pulmões, a essa substância tóxica, irritante, uma hora vai causar algum problema. Geralmente começa dando sinais, né, de irritação. Tosse com catarro, né, que eventualmente, se não atentadas, como você muito bem chamou atenção, Celeste, assim, já que a pessoa que fuma ou o conhecido da pessoa que fuma, né, eventualmente não consegue ainda largar o vício, o importante é se ter a sinais que o corpo está dando que esse cigarro pode estar fazendo mal para a pessoa. Então, por exemplo, na minha área que eu mais atuo, que é garganta e voz, paciente que começa a ter dor para engolir, paciente que começa a ter um pigarro constante, eventualmente junto com o pigarro, então faz esse movimento, sai um pouquinho de sangue, paciente que começa a ter rouquidão, que não melhora, né? A rouquidão, qualquer um de nós pode ter, basta assistir um jogo do time do coração, gritar demais, a gente fica rouco, mas é uma rouquidão que deve melhorar nos próximos dias. Agora, aquele paciente tabagista que começa a ter uma rouquidão, que não melhora, passa 2 semanas, continua rouco, é um sinal de alarme que precisa ser atentado. Dor para engolir, uma dor que da garganta irradia para o ouvido, né? São todos sinais aí que a gente precisa estar atento, que aquele cigarro, né, que a pessoa supostamente está acostumada a fumar e até acha que por já estar acostumada não vai fazer nenhum mal, na verdade já está fazendo algum mal que deve ser investigado. Eu queria lhe perguntar, aproveitando essa sua explicação, doutor Rui, porque assim, tá bom, o fumante, ele começa a ter esses sinais, né? São sinais de alerta, ele deve ter atenção, deve procurar um especialista para se cuidar. E uma pessoa que ela convive com o fumante, ele nem está sentindo nada, ele nem tem problema, mas a pessoa que convive com o fumante, ela começa, né, com esses sinais, a garganta ruim, começa a ter, ela também deve ficar ligada, ficar alerta e procurar o especialista? Poxa, Celeste, assim, tem estudos que sugerem que que na fumaça que é exalada para o ambiente do tabagista, a quantidade de substâncias tóxicas cancerígenas chega até a ser 50 vezes maior do que a fumaça do próprio tabagista. Uhul. Então, assim, quem está exposto, sim, está sendo... ele está recebendo esse fator de risco para desenvolver doenças, eventualmente doenças graves até o câncer. O que acontece é que nem sempre essas pessoas que estão ao redor estão experimentando a fumaça do cigarro na mesma frequência que o próprio tabagista experimenta, né? A pessoa não fica fumando toda hora ao lado da mesma pessoa, né? Sei lá, o marido fuma ao lado da esposa quando está em casa, mas no trabalho ele vai fumar do lado do amigo, etc. Então, no final das contas, a exposição passiva ao cigarro tende a ser menos maléfica do que daquele que fuma, o malefício que ele traz para o próprio fumante. Mas tem que saber, sim, a pessoa que faz tabagismo passivo, que começa a apresentar esses sintomas que eu enumerei, sim, precisa procurar a avaliação médica. Às vezes elas começam a desenvolver a mesma doença sem terem fumado nunca um cigarro sequer. Hoje a gente está aqui falando, né, sobre os danos que o tabaco provoca na vida, na saúde das pessoas, especialmente tratando com o Dr. Rui Imamura, ele que é otorrinolaringologista, é um especialista em laringe e voz no Hospital Paulista, e ele está aqui trazendo para a gente, né, um alerta, que é um alerta muito importante sobre os danos que o tabagismo causa, né? Aqui no Brasil, cerca de 23 pessoas morrem por hora por conta do tabagismo. Então, se você fuma, se você convive com quem fuma, presta atenção, ouve o que a gente está falando e para de fumar. Doutor Rui, eu ia dizer assim, fica alerta, se cuida, mas o melhor cuidado mesmo é parar de fumar, não é mesmo? O que o senhor recomenda? Uma pessoa que hoje em dia já nem se faz mais propaganda de cigarro, né? Isso é proibido, mas por isso que eu até achava que o impacto dessa questão ele tinha reduzido bastante, mas
só que não, né? O que o senhor recomenda para as pessoas que elas estão aí viciadas, e na verdade a gente não vai dizer que é fácil largar o cigarro, mas qual a sua recomendação? Você tem toda a razão, Celeste. A nicotina realmente é uma substância extremamente viciante, né, que causa uma dependência de modo muito fácil, né? E é realmente difícil. A gente tem história de pacientes que desenvolveram câncer de laringe por causa do tabagismo. Eles foram orientados que a causa do câncer era o tabagismo, logo que deveriam parar de fumar, mas que não conseguiram parar de fumar. O câncer progrediu. Eles chegaram a ter que fazer uma cirurgia drástica, que é quando a gente retira toda a laringe do indivíduo, né, para retirar o câncer. Né? O câncer é tão grande que é impossível fazer outro tratamento que não seja a retirada completa da laringe. Agora imagina, se você tira a laringe, você não tem como falar mais. É aquele paciente que tem que desenvolver ou aquela voz eletrônica que ele coloca um aparelho e fala de modo bem robotizado, ou ele tem que usar algumas próteses que fazem a chamada voz esofágica, que fala mais ou menos assim, né? Mas ele perde a laringe e fica com aquele traqueostoma definitivo. Tem casos de paciente que com o traqueostoma, quer dizer, já fez a laringectomia, ele continuava fumando pelo buraquinho aqui do traqueostoma. Para você ver o grau de dificuldade que pode acontecer com as pessoas. Assim, o que a gente fala, o que eu geralmente falo para os meus pacientes é que a primeira medida que a pessoa tem que procurar fazer para parar de fumar é conscientizar que precisa. Parar de acreditar que ela é imune aos malefícios do cigarro. Começar a entender que aquilo que o corpo está apresentando de sintoma é como se o corpo dizendo para quem está lá em cima, para de jogar fumaça de cigarro aqui embaixo, está fazendo mal para mim. Se a pessoa começa a entender isso, que ela está fazendo mal para si própria, acho que esse é o primeiro passo para a pessoa conseguir largar de fumar. Existem terapias, existem grupos especializados nesse auxílio. Existem medicamentos que podem ser utilizados, né? E a busca de um profissional que oriente o paciente, tanto do ponto de vista psicológico como dando medicação, é fundamental para eles conseguirem parar. Só que nada disso adianta se o paciente não colocar na cabeça que ele precisa parar de fumar. É a mesma coisa do drogado, né? A primeira exposição que ele tiver, ele vai cair na tentação de fumar um cigarro. Infelizmente, a gente não tem limite mínimo seguro. Eu não posso falar para alguém assim, você começou a ter alterações por causa do cigarro. Então, em vez de fumar um maço por dia, se você fumar 2 cigarros por dia, aí você vai estar seguro. Não existe esse limite mínimo. Até 2 cigarros por dia e alguém que já teve a irritação crônica causada pelo cigarro pode ser maléfico. Então, precisa realmente parar de fumar. É como a droga, é como a bebida, né? Você tem que parar mesmo, não dá para ficar convivendo, né? Não tem convivência harmônica, né? Tem que parar. E como o senhor colocou, é uma questão também de decisão. Claro que nem sempre a gente consegue tocar sozinho, mas tem que decidir, tem que realmente querer mudar, querer parar e trabalhar nesse sentido, né? Nem tudo na vida é fácil, mas as grandes conquistas a gente chega lá por força de vontade e apoio familiar, apoio de especialistas, etc. Doutor Rui Mamura, a gente está falando, e o senhor já destacou o câncer de laringe, mas tem 2 outros problemas, 2 outras doenças que normalmente o senhor chama a atenção. Quais são elas e por que elas merecem uma atenção destacada? Então, o cigarro, ele, como a gente falou, ele é um irritante global assim dessas vias respiratórias, né? Como irritante, ele pode piorar quadros que estão assim, quadros crônicos, mas que estão relativamente controlados. Por exemplo, um paciente que tem uma bronquite ou uma asma, tá? Foge da minha área, mas é muito comum esses pacientes que estão equilibrados, se eles começarem a fumar, desequilibrar o quadro de asma e de bronquite deles, piorar o quadro de asma e bronquite deles.
Na minha área, é bastante comum pacientes com rinite que também vinham equilibrados, se começam a se expor à fumaça do cigarro, desequilibram essa condição, tá bom? Na laringe, a gente tem duas outras situações relacionadas ao cigarro que ainda não são câncer, tá? Uma delas ocorre principalmente em mulheres, a gente não sabe explicar ainda cientificamente o porquê dessa predisposição, tá? Acontece em homens também, mas é mais comum em mulheres, que é uma condição chamada edema das cordas vocais, edema de Heinck, tá? Que a corda vocal fica inflamada, ela fica inchada, de modo crônico, por causa do cigarro. E são aquelas mulheres que têm aquelas vozes fortes, vozes de homem, assim, que até são confundidas ao telefone com a figura masculina, né? A pessoa fala no telefone e fala, o senhor quer o quê? O senhor gostaria de fazer o quê, né? Quando é uma mulher que está falando do outro lado, tá? Essa é uma condição totalmente relacionada ao cigarro, tá? E que pode, eventualmente, causar, até pelo inchaço muito grande, situações de falta de ar. Tem gente que precisa fazer traqueostomia por causa do edema de Heinck muito volumoso, né? E outra situação que também acontece na laringe é uma alteração pré-câncer, né? Não é que assim a pessoa está fumando, de uma hora ela está com a laringe normal, as cordas vocais normais, e na outra hora ela vai estar com câncer. É uma irritação crônica, né? Água mole em pedra dura, uma hora vai causar alguma alteração. Mas essa alteração, inicialmente, ela não é um câncer. É uma lesão que chama leucoplasia, uma feridinha branca na corda vocal, tá? É muito raro um paciente começar a ter sintoma e quando vai lá no médico, né, quando é um problema da corda vocal, porque dá sintoma rápido, olhar lá e já é um câncer. Não. Se ele presta atenção nesses sinais, né, a rouquidão, por exemplo, e vai no médico cedo, ele muitas vezes vai descobrir o pré-câncer, a lesão que ainda não virou câncer, que é só uma placa branca, que é muito mais fácil de tratar, já indica a necessidade de parar de fumar, né, e que pode salvar a vida do paciente, basta ele fazer o diagnóstico precoce. O tabagismo é, segundo a Organização Mundial de Saúde, a segunda maior causa de morte em todo o mundo. E a gente está aqui lembrando você que muitas vezes a gente consegue evitar essas mortes simplesmente tendo atenção aos sintomas que aparecem e buscando um especialista para o diagnóstico correto. E para chamar nossa atenção, a gente está aqui tendo a oportunidade de ouvir as preciosas informações do Dr. Rui Imamura, otorrinolaringologista. Doutor Rui, a gente tem essas informações, as pessoas... Qual é o principal ponto que o senhor considera de dificuldade das pessoas se tratarem, das pessoas se engajarem nesse alerta dos riscos do tabaco? Qual é a principal dificuldade que você tem? O que eu vejo, assim, as pessoas, geralmente, elas tendem a achar que elas são especiais, que elas são diferentes. Depois da grande campanha antitabagismo, né, que foi veiculada aqui em nosso meio, né, com as próprias maços de cigarro exibindo figuras de paciente com câncer, a figura do pulmão de alguém que fuma, né? É impressionante como, tendo toda essa informação, a pessoa ainda vai e fuma. Por que ela faz isso? Porque ela se considera imune, ela acha que nunca vai acontecer com ela, né? Então, assim, é esse tipo de conscientização que a gente precisa levar para as pessoas, né? Tudo bem que existem pessoas que vão fumar há 50 anos e não vão ter câncer, não vão ter nada, né? Mas quem garante que, se eu for um tabagista, eu vou ser uma dessas pessoas? Tem gente que fuma há 5 anos e já começa a ter algumas doenças importantes, né? Então, uma vez que a pessoa fuma, ou uma vez que você está vivendo com uma pessoa que fuma, e, consequentemente, você está sendo um tabagista passivo, você tem que prestar atenção para esses sinais que o corpo te dá. E se você tem essa consciência de prestar atenção e procurar uma avaliação médica, esse acho que é o primeiro grande passo. O problema da minha área, principalmente, é que o cigarro lesa uma região que não é visível. Eu não tenho como olhar e falar, ó, tá ali a lesão. Tem casos que o cigarro leva a tumores da boca, da língua, até do lábio. Isso é fácil de diagnosticar. Mas, na maioria dos casos que a lesão que o cigarro está causando é na garganta ou na laringe, eu não enxergo.
O único jeito de eu conseguir fazer a avaliação e enxergar isso é com um exame específico para isso, né? Mas para a pessoa se submeter a esse exame, ela tem que estar consciente da necessidade. Então, acho que essa essa crença que as pessoas têm que vão ser imunes e logo que não vão ter nada, muitas vezes inibem ela de procurar fazer um exame que é simples, que é indolor, que você passa um aparelho ou pelo nariz ou pela boca e dá o diagnóstico, sabe? Um exame relativamente simples de ser feito. Era a minha próxima pergunta para o senhor. Quais são os exames que devem ser feitos assim, de uma forma contínua, com maior atenção, para que a gente possa, pelo menos, tentar manter a saúde equilibrada? Perfeito. É uma pergunta bastante importante, né? Como esses tumores, geralmente, né, causados pelo cigarro, então você está falando na pior condição, em tumor, né? Mas mesmo as inflamações causadas pelo cigarro, o edema de Heinck, a leucoplasia, como o cigarro agride principalmente a mucosa, que é a pelezinha, desde o nariz, garganta, boca, garganta e laringe, a lesão que vai causar é também na mucosa. É diferente de um problema de tireoide que está escondido dentro do pescoço, numa região profunda aqui, né? Se eu examinar a mucosa olhando a boca do paciente, examinando a faringe do paciente e examinando a laringe do paciente, pode até ser com um espelhinho que o médico olha lá para enxergar essa mucosa. Hoje em dia a gente usa endoscópios, que a gente pode colocar uma câmera, documentar aquilo, filmar, mostrar para o paciente e ter uma documentação de como ele estava em tal dia para saber se no futuro alguma alteração possivelmente vista melhorou ou piorou, né? Mas com esses métodos endoscópicos eu consigo rastrear a mucosa desde o nariz, garganta, boca, faringe e laringe. Então é um exame simples em que faz então uma endoscopia dessa região e que vai ver a maior parte dessas lesões. Eu não preciso recorrer à ressonância magnética, tomografia e nem ultrassom para ver essas lesões. Atualmente, o Brasil tem algum programa, algum trabalho específico para conter a questão do uso do tabaco? Nós, da Academia Brasileira de Laringologia e Voz, que é um braço acadêmico-científico da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, já promovemos, há mais de 20 anos, uma campanha de conscientização para problemas da voz em geral. Dentro dessas campanhas, sempre um foco importante é câncer de laringe e, consequentemente, conscientização da população para a importância de cessar tabagismo. Então, sim, por exemplo, eu estou dando um exemplo, com certeza existem várias outras organizações, várias outras sociedades também procuram promover campanhas de orientação e de conscientização à população. E é nesse sentido que eu agradeço a oportunidade de estar aqui, trazendo essa mensagem que nós consideramos bastante importante para a população. Verdade, a gente já está mesmo chegando ao final do nosso programa, é o meu tempo de agradecer a sua participação aqui conosco, né, trazendo informações, e aí a gente se une nessa jornada ou nesse propósito, né, de estar divulgando informações que possam fazer diferença, que as pessoas possam levar a sério, né, e colocar como prática de parar de fumar, tentar parar de fumar ou, na pior hipótese, se cuidar, né? Buscar fazer os exames e se proteger de questões que possam prejudicar a sua saúde, a sua vida, a saúde da sua família, a saúde dos seus amigos, etc. Sua despedida, doutor, já com o nosso agradecimento pelo excelente papo, excelente conversa aqui com a gente. Bom, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela audiência e pela oportunidade, Celeste, de estar levando essa informação de novo que nós consideramos muito importantes. Lá no Hospital Paulista, então, sempre a gente procura participar dessas campanhas de conscientização e orientação da população. Isso aí. Conversamos com o Dr. Rui Imamura, otorrinolaringologista, ex-presidente da Academia Brasileira de Laringologia e Voz e também médico do Voice Center, que é o centro especializado em laringe e voz do Hospital Paulista. Obrigada ao Dr. Rui Imamura e obrigada a você também que participou conosco. Até a próxima.